Heloísa, se não der certo colocar, se tiver alguém que possa cantar, fazer o louvor. Bom dia, Irani. Bom dia, minha querida. Se não der certo a moça colocar, tiver Vamos alguém ver que com a cante, Aurenice. Aurenice, vai ser possível colocar o hino? É assim mesmo, gente, é ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. O computador dá problema, né? Mas se Então, tiver alguém que possa cantar... Irani, para a gente não perder tempo, porque o pastor está no concílio, vamos fazer o seguinte, vamos então direto já para as orações? Irani? Oi, vamos Heloísa, sim. bom dia. Tem um hino de escolha, se quiser eu posso cantar. Jane, pode cantar. O Espírito Santo vai te guiar aí, pode fazer o louvor e depois então a gente ora. Tá. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do céu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Tudo aqui se torna sem brilho ante a luz do seu doce amor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe, Jane. Meus queridos, vamos fazer oração. Vamos fazer 2 orações. Quem poderia fazer uma oração? Eu faço, Irani. Então, vamos fazer. Irmã Terezinha faz uma oração, eu faço a outra. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Pode começar, irmã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos em lugares diferentes, mas unidos num só propósito, num só objetivo de buscar a tua face, de buscar o teu poder. Por isso, Pai, nós imploramos ao Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre cada um dos teus filhos e filhas que estão nesta sala, nessa manhã, reunidos aqui, buscando o teu poder. Nos batiza com o teu Santo Espírito. Abençoa, Deus, a pessoa que vai passar a mensagem, derrama sobre a tua Santo Espírito, faz dela tão somente, Pai, um vaso precioso das tuas mãos. E visita, Pai, cada lar representado, cada família. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Se tem alguma pessoa ou familiares enfermo, eu rogo o Senhor, em nome de Jesus, repreende toda enfermidade, cura, ó Deus, todas as enfermidades e moléstias do teu povo, dos teus filhos, por misericórdia, e nos batiza nesta manhã com teu Santo Espírito. Dá-nos hoje um dia na tua presença. É o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pai querido, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, te somos gratos por aqui estarmos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Dê-nos arrependimento verdadeiro e derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Pai. Aqui estamos, toma os nossos corações, toma-nos para ser inteiramente teus, para que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Clamamos pelo derramamento do teu Santo Espírito sobre o teu povo e já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Bom poder ouvir o louvor também. Eu cheguei ontem à noite em casa. Então, foi muito bom ver os filhos, ver a esposinha. E, mais uma vez, ter o privilégio de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar sequência estudando o livro Santificação. E nós paramos na página 29, falando das concupiscências perigosas. Já vou colocar na tela para que você possa acompanhar junto, tá bem? E assim será muito bom trabalharmos esse conteúdo hoje. Ok? Espero que estejam me ouvindo, me vendo. Pastor, eu não lembro da gente ter ido até a 29. Você marcou onde aí? Eu lembro a gente estudou até, eu acho que Página 18, para mim aqui. Página 18, aí vai começar com concupiscências perigosas. É isso, depende da versão do livro que você tem, né? Mas Isso é o livro físico. o tópico é mas eu tenho um livro também, mas acho que é o mais recente, né? Ok. Então, eu não sei se a minha câmera aberta muda alguma coisa para vocês aí, se fica lento ou se eu posso deixar assim mesmo. Pastor, nós estamos te ouvindo bem, estamos vendo aqui está transmitido aqui. Então, vamos lá. Beleza. Concupiscências perigosas. Isso, Deus nos guie. Vamos seguindo. Onde quer que possam estar aqueles que estão verdadeiramente santificados, haverão de elevar a norma da moral. Lembre-se que moralidade genuína, plena, é o que Cristo quer restaurar em nós. Adão possuía moralidade ilibada, porque Deus é um ser moral. A serva do Senhor escreve: Deus requer de nós perfeição moral. E isso é possível, e nós vemos as Escrituras que em Cristo Jesus isso é possível. Vemos Jó como homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vemos o justo Ló, apesar das circunstâncias. Vemos os pais de João Batista sendo apresentados como justos e tantos outros personagens. Conservando corretos hábitos físicos e, como Daniel, apresentando aos outros um exemplo de temperança e renúncia. Cada apetite depravado se torna uma concupiscência. Então, concupiscência é este apetite depravado, essa vontade de satisfazer os desejos pecaminosos, os desejos da carne. Tudo que combate a lei natural cria um estado doentio. Tudo que combate a lei natural cria um estado doentio.
A condescendência, como apetite, produz má digestão, enfraquece o fígado, aflige a mente e assim perverte o temperamento e o espírito do homem. E essas faculdades debilitadas são ofertadas a Deus, que recusava aceitar as vítimas para o sacrifício, a menos que fossem imaculadas. Veja, o cordeirinho de 1 ano, que era oferecido sem mancha, é uma representação de Cristo sem mácula. E quando nós somos convocados a entregarmos a Deus, a nós mesmos, como sacrifício vivo, Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele como uma vítima para o sacrifício, também imaculados. Não no sentido de que não temos pecado, porque possuímos natureza pecaminosa, não que isso seja pecado, mas no sentido de procurarmos, pelo poder de Deus, estar vivendo uma vida sem esta condescendência para com o apetite. Logo, como isso é possível? Vivendo de acordo com as leis do Senhor, inclusive no quesito das leis naturais. Por isso o texto diz, conservando corretos hábitos físicos. Lembrando que pelo poder de Deus isso é possível. É nosso dever manter nossos apetites e hábitos de vida em conformidade com a lei natural. É nosso dever. Por isso Deus nos convoca. Se os corpos oferecidos sobre o altar fossem examinados minuciosamente como os sacrifícios dos judeus, quem seria aceito? Quem seria aceito? Nas nossas más combinações, na nossa maneira de... Eu nem vou falar tanto na questão do apetite, mas na questão dos usos, dos costumes, daquilo que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos. A fala de que Deus é amor e de que Ele aceita você como está, tem o seu lugar. Tem o seu lugar, tem o seu momento. Porém, quando analisamos o indivíduo que tem consciência de o que é arrependimento genuíno, como bem citado na oração, arrependimento genuíno é igual mudança de vida. E mudança de vida é entregar a carcaça, o traste, a corrupção nas mãos do Senhor. Morrer para si mesmo e viver para Cristo. O símbolo da ressurreição não é o domingo, mas é o batismo. E isso deve acontecer diariamente. Com que cuidado devem os cristãos regularizar seus hábitos a fim de poderem preservar todo o vigor de cada faculdade ou capacidade para o uso no serviço de Cristo? Vou ler novamente. Com que cuidado devem os cristãos, regularizar seus hábitos a fim de poderem preservar todo o vigor de cada faculdade para o uso no serviço de Cristo? Se queremos ser santificados moral, física e espiritualmente, os cidadãos celestiais, eles possuem essas características pelo poder de Cristo, precisamos viver, então, em conformidade com a lei divina. O cristão não pode manter consagração a Deus enquanto os apetites e as paixões são satisfeitas à custa da saúde e da vida. Perceba que o relato, ele vincula tanto a questão da lei de Deus, no sentido lei moral, com a questão da lei do físico, a lei de saúde, que o texto fala disso.
Se queremos ser santificados moral, física e espiritualmente, precisamos viver em conformidade com a lei divina. O coração não pode manter consagração a Deus enquanto os apetites e as paixões são satisfeitos à custa da saúde e da vida. Aqueles que violam as leis das quais depende a saúde deverão sofrer a penalidade. É uma ameaça. Seria melhor colocar como consequência de uma rebelião. Eles têm de tal modo limitado suas capacidades em todo sentido, que não podem devidamente desempenhar seus deveres para com os semelhantes e assim deixam totalmente de atender às exigências de Deus. Aqueles que são negligentes em relação às leis da saúde, eles podem até pensar que isso não tem nada a ver, porque eles fazem o que querem, como querem, e continuam, muitas vezes, até estudando, prestando atenção. Mas eu queria lembrar você que existe algo dentro do organismo que nós não conseguimos perceber. E quando nós não estamos em acordo com as leis do Senhor sobre as questões do apetite, existem detalhes que ocorrem em nossos organismos que ficam muito frágeis e que não nos darão capacidade, então, para ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso é necessário, sim, em todos os aspectos, se colocar nas mãos do Senhor. Antes de dar sequência, eu queria levar vocês que têm um pouco mais de dificuldade nessa questão, assim como eu tenho, por falta de domínio próprio, por querer satisfazer o paladar em algumas coisas, a fazer votos com Deus. Então, hoje é o dia de fazer um voto com Deus. Lembre-se, o voto não pode ser quebrado. Então, faça um voto. Senhor, eu me coloco em tuas mãos. E a partir de hoje, eu não colocarei mais tal alimento em minha boca. Tal tipo de bebida em meus lábios. Coloque em condições, questões. Você pode trabalhar assim com Deus. Como Ana fez, por exemplo. Quando Lord Palmerston, premier da Inglaterra, foi pedido pelo clero escocês para designar um dia de jejum e oração a fim de livrar o país da cólera, respondeu com efeito: limpai e desinfetai vossas ruas e casas, promovei a limpeza e a saúde entre os pobres e providenciai para que tenham abundância de bom alimento e vestuário, e executai corretas medidas higiênicas em geral, e não tereis nenhuma ocasião para jejuar e orar, para livrar o país da cólera. Este Lord tinha, esse clero escocês tinha essa noção. Esta enfermidade é resultado de todas estas questões. Falta de limpeza, falta de higiene. Tampouco o Senhor ouvirá vossas orações enquanto estas suas preocupações permanecerem desatendidas. É preocupação de Deus que nós nos purifiquemos também no sentido da saúde. Diz Paulo, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Lembre-se que as janelas da alma, as entradas do ser, não tem que ver apenas com o que vemos, com o que ouvimos, mas também com o que comemos, por onde andamos, com o que tocamos. Ele apresenta para a vossa animação a liberdade desfrutada pelos verdadeiramente santificados. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Esse verso é muito interessante, né? Porque geralmente as pessoas citam apenas a primeira parte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se esquecem dessa segunda parte. Os que estão em Cristo Jesus, eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Cristo que vive neles. Ele ordena aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nomeia algumas das formas das concupiscências carnais: idolatria, bebedices e coisas semelhantes a estas. E depois de mencionar os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança, acrescenta: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, suas vontades. Eles crucificaram. E aí isso explica Lucas 9, 23 e tantos outros textos que diz: dia após dia, dia após dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz, isto é, tome a sua cruz. Cristo tomou sua cruz, ele foi crucificado. Assim, nós também devemos crucificar a nossa carne, colocar a nossa vontade pecaminosa, corrupta, maledicente, ao pé da cruz, aos pés de Cristo. E se alguém diz: mas isso é muito difícil, a resposta é: sim, por nós mesmos isso é impossível. E até por nós mesmos podemos pensar que estamos a vencer, quando na verdade estamos apenas a trocar um hábito malicioso por outro. Mas quer vencer realmente, quer vencer de fato e de verdade, quer alcançar uma vitória em Cristo Jesus, então morra para si mesmo e permita que ele viva. E alguém, numa outra live, um outro pastor, onde o pastor falava sobre isso, a pessoa desesperadamente abriu o microfone e perguntou: pastor, como faço isso? E o pastor então respondeu: para alcançar a vitória, você precisa ser coparticipante da natureza divina. A divina semente precisa habitar em você. Você precisa viver como um em Cristo Jesus. E isso é possível, irmãos. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Nascer da água, nascer do Espírito. Se você está anotando, então coloque os textos. 1 João 3:9, 2 Pedro 1, verso 4, Gálatas 2:20, 2 Coríntios 5:17, 1 Coríntios 15:31, tantos outros textos que vão deixar claro sobre viver uma vida nova em Cristo Jesus. Tiago afirma que a sabedoria que é do alto é primeiramente pura. Se ele houvesse visto seus irmãos usando fumo, não teria denunciado essa prática como terrena, animal diabólica? Neste século de luz cristã, quão frequentemente os lábios que tomam o precioso nome de Cristo são sujados pelo sarro de fumo, e a respiração poluída pelo mau cheiro. Certamente a alma que pode usar tal imundícia deverá também ser poluída ao ver homens que professam desfrutar das bênçãos da completa santificação, enquanto são escravos do fumo, poluindo tudo ao seu redor. Tenho pensado: como haveria de parecer o céu com fumantes ali? A palavra de Deus declara distintamente que nele não entrará coisa alguma que contamine. Como, pois, podem aqueles que condescendem com este hábito imundo esperar achar entrada ali? E antes de dar sequência, eu dou a resposta que muitos dão.
O Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Mesmo que você faça alguma coisa que seja aparentemente errada, não tem problema. Se você é sincero de coração, pode continuar com essas práticas, porque Deus vai retirar toda a vontade de você. Essa fala é extremamente perigosa e ela está posta fora do seu lugar. Por quê? Porque aqueles que estarão vivendo com o Senhor no reino dos céus já vivem aqui na terra, sim, aqui na terra, como habitantes de lá. A sua maneira de agir é como os habitantes de lá. A sua maneira de pensar é como os habitantes de lá. A sua maneira, em qualquer aspecto que você pensar, é como os habitantes de lá. E é óbvio que isso é um processo. É óbvio que isso tem que ver com um passo a passo. Mas eles estão a cada dia perseverando para essa mudança. Por isso, lembre-se sempre, os que querem viver com os santos anjos no céu, devem começar a viver com eles aqui na terra. Isso é a serva do Senhor quem diz. Homens que professam santidade oferecem o corpo sobre o altar de Satanás e queimam incenso de tabaco à sua majestade satânica. Parece severa essa afirmação? Certamente o sacrifício é oferecido a alguma divindade. Visto como Deus é puro e santo e não aceitará coisa de caráter corrupto, ele recusará este sacrifício dispendioso, imundo e profano. Portanto, concluímos que Satanás é quem protesta essa honra. Estou lendo um livro que fala sobre o domingo, por isso citei domingo em algum momento. E neste livro, o autor coloca que muitos honram o domingo como se estivessem honrando a Deus, mas na verdade estão honrando aquele que instituiu o domingo como um dia de adoração no lugar do sábado. De semelhante modo, aqueles que pensam estar honrando a Deus, mas continuam voluntariamente em práticas carnais, não estão honrando a Deus. Jesus veio para salvar o homem das garras de Satanás. Veio para livrar-nos pelo sangue de seu sacrifício expiatório. Tornou propriedade de Deus e cujo corpo é o templo do Espírito Santo. E se você tem espaço no seu livro, escreva 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 2 Coríntios 5, verso 10. Todos estes textos que mencionei vai falar sobre a importância do corpo, ok? Como propriedade de Deus. O homem que se tornou propriedade de Deus e cujo... Sim, 1 Coríntios 10, 31 também é um bom texto, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não se escravizará sobre o pernicioso hábito de usar fumo. Suas energias pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como, pois, poderá ele achar-se sem culpa, gastando diariamente o capital do Senhor, a ele confiado, para satisfazer um apetite que não tem nenhum fundamento na natureza? Vou ler novamente. Sua propriedade é do Senhor. Foi comprado por alto preço, sangue do próprio Deus, em carne, derramado em nosso favor. Achar-se sem culpa, gastando diariamente o capital do Senhor, a ele confiado. Lembre-se, alguns pensam que quando se tem o 100% na mão, e você tira então 10% em relação ao dízimo, e depois um outro percentual em relação à oferta, o valor que lhes fica nas mãos é para o seu bel prazer. Não, continua sendo do Senhor.
O detalhe é que ele agora dá a você o privilégio de usar para aquilo que é necessário, mediante as questões da sua família. Mas estas pessoas citadas no texto estão agora usando com coisas que vão corromper o corpo que é de Cristo. Como, pois, poderá ele achar-se sem culpa, gastando diariamente o capital do Senhor a ele confiado, para satisfazer um apetite que não tem nenhum fundamento na natureza? Uma enorme soma é desperdiçada anualmente com esta condescendência, enquanto pessoas estão perecendo por falta do pão da vida. Cristãos professos roubam a Deus nos dízimos e ofertas, ao passo que oferecem sobre o altar do apetite destrutor, no uso do fumo, mais do que dão para aliviar os pobres ou suprir as necessidades da causa de Deus. Lembrei agora, pegando aqui o exemplo, de trocar, ok? De trocar as questões. Quando eu contar o exemplo, você vai entender. Como pastor, eu preciso lidar com a questão de comissão de nomeações, e este mês de outubro é um mês onde existem muitas dessas tarefas. E um dos papéis, então, é você entrar num sistema onde apenas o pastor e o tesoureiro têm acesso e verificar, então, quais membros, quais irmãos são dizimistas regulares. Isto é, no período de 12 meses, eles possuem 8 devoluções, no mínimo, ok? Então, os que podem ser elegíveis para os ministérios no ano seguinte são aqueles que são dizimistas regulares. Existem exceções, pessoas que não trabalham, granjeiros ou agricultores que recebem poucas vezes no ano e não chegam a 8, mas eles se sustentam os demais meses com aquilo que foi recebido, porque o montante que entra poucas vezes é referente à safra do ano. E então me deparei com o nome de uma pessoa que é muitíssimo inteligente, capaz, e tudo que você imaginar de bom, e que quase todos os finais de semana faz festa, ok? No sentido de churrasco, etc. E vocês sabem que o quilo da carne não é barato, não está barato. E descobri então que aquele indivíduo num período de 12 meses, isso é, setembro do ano passado até setembro deste ano, para não contar outubro, porque outubro ainda está na sua primeira quinzena, nesse período de 12 meses, ele não fez uma devolução de dízimo sequer. E é alguém que, dentro do que eu vejo, ele não falta nenhum sábado. Mas, nos finais de semana, sempre tem alguma coisa. Vem para cá. Cristãos professos roubam a Deus nos dízimos e ofertas, ao passo que oferecem sobre o altar do apetite destruidor. No uso do fumo, e aí eu coloquei esse outro exemplo, mais do que dão para aliviar os pobres ou suprir as necessidades da causa de Deus. Aqueles que são verdadeiramente santificados vencerão todo apetite prejudicial. Vencerão pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu creio, Senhor. Não há impossíveis para ti. Então todos estes canais de despesas desnecessárias serão voltados para o tesouro do Senhor. E os cristãos tomarão a dianteira na renúncia de si mesmos. Renúncia de si mesmos. No sacrifício próprio e na temperança. Assim serão a luz do mundo. E eu tenho comigo que algumas vezes nós, ao sabermos que vamos fraquejar nesse aspecto, é melhor estar em jejum. Se você vai a um local e você sabe que ali haverá coisas que você não tem poder
ou não permite que o poder de Deus habite em você para que você vença melhor assim, então combine com Deus e jejue. Senhor, eu vou jejuar. E aí você vai para aquela festa, para aquela comilança, e as pessoas vão estar ali e você vai estar na sua. E quando perguntarem, você fala, olha, eu tenho um propósito. E se você precisar dizer que está em jejum, então diga. Não faça um voto que você não possa cumprir. Bem, chá e café. O chá e o café, estou falando isso para quem não consegue dizer não. Algumas pessoas são muito decididas. Não vou comer e ponto final. Outras precisam pensar em estratégias. E uma delas é estar em jejum. Ok? Que seja um jejum espiritual, de fato, né? Onde você está clamando a Deus para você está jejuando exatamente para mortificar o seu corpo, dizendo, Senhor, ensina-me através deste jejum a ver que eu devo preferir o melhor, que são as questões do céu, ao invés de o bom, que são as questões desta terra. Pensando em coisas que não são tão prejudiciais assim, mas você entende que para você aquilo é muito, muito ruim. Cada um conhece seu organismo, não é? Sigamos aqui, o chá e o café, do mesmo modo que o fumo, tem efeito prejudicial sobre o organismo. Ingrid, vá se preparando para, na hora dos comentários finais, você poder falar um pouquinho mais sobre os chás estimulantes, o café, aproveite para falar de chocolate também, acho que vai ser proveitoso para todos nós. O chá e o café, do mesmo modo que o fumo, têm efeito prejudicial sobre o organismo. O chá é intoxicante, conquanto em menor grau, seu efeito é de caráter semelhante ao das bebidas alcoólicas. O café tem muito maior tendência para obscurecer o intelecto e entorpecer as energias. Não é tão poderoso como o fumo, mas semelhante em seus efeitos. Principalmente na questão de ser viciante, né? Os argumentos apresentados contra o fumo podem também ser aplicados contra o uso do café e do chá. Vou ler novamente. Os argumentos apresentados contra o fumo. Isso aqui é muito forte, né? Os argumentos apresentados contra o fumo, que é declaradamente nocivo, podem também ser aplicados contra o uso do café e do chá. Quando aqueles que são viciados no uso do chá, café, fumo, ópio ou bebidas alcoólicas são impedidos do seu costumeiro vício, você marque no seu livrinho aí, 1 Coríntios 6:12. Não me deixarei dominar por nada. Tá? Esse é o princípio bíblico para não utilizarmos nada que vicie. Quando alguém perguntar assim, onde é que está café na Bíblia? Aí você vai explicar. Na Bíblia não tem a palavra café, mas existe o princípio de não ser viciado em nada. Onde é que está isso? 1 Coríntios 6:12. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Não serei viciado em nada. É a mente que controla o corpo, e não o corpo, o apetite, o paladar que controla a mente. Acham impossível empenhar-se com interesse e zelo na adoração a Deus. Lerei novamente. Quando aqueles que são viciados no uso do chá, café, fumo, ópio ou bebidas alcoólicas são impedidos do seu costumeiro vício, então acham impossível empenhar-se com interesse e zelo na adoração a Deus. Por que eles acham isso? Porque é o corpo que está controlando a mente, e não a mente que controla o corpo. E a adoração, a princípio, vem da mente, e é expressada através do corpo. A graça divina, sim, agora vocês vão lembrar da frase. Porém, voltando aqui ainda, porém, lembre-se, no ideal, antes do porém, no ideal, a fé gera emoção. A fé gera emoção. É o estudo da palavra com a mente, de forma racional, que vai fazer você
ficar emocionado. Mas, porém, todavia, o falso evangelho vai fazer com que, através das emoções e através das paixões baixas, você tenha uma falsa sensação de ter fé. Por isso que muitos continuam na prática de questões erradas, e quanto mais essas questões são utilizadas, quanto mais estimulado o corpo é, mais ele gosta das questões das emoções. E aí, músicas estimulantes e pregador, para chamar a atenção destas pessoas que estão estimuladas, se ele fala, e quando eu vou pregar numa igreja, se eu prego com esse tom de voz, você acha que eles prestam atenção? Não, não prestam. Tenho que colocar a voz num outro tom, falar com mais ousadia, etc, etc, etc. E as pessoas prestam atenção. Diferente daqueles que estão acostumados a usar a mente, eles focam. Eu digo para os membros da igreja que é por isso que os pregadores de Camporis e Aventuris e Eventos Jovens têm quase que plantar bananeira para chamar a atenção. Seguindo aqui. A graça divina parece impotente para avivar ou espiritualizar suas orações ou seus testemunhos. Esses professos cristãos devem considerar a fonte de seu prazer. É ele de cima ou de baixo? Para o que usa estimulantes, tudo parece insípido, sem o vício predileto. Parece insípido, sem o vício predileto. Este mata as sensibilidades naturais. Insípido é sem gosto, se eu não me engano. Depois alguém pode me corrigir, tá? Este mata as sensibilidades naturais, tanto do corpo como da mente, e os tornam menos suscetível à influência do Espírito Santo. Este que faz uso destes elementos, ok, que nós já vimos ali em cima, aqui, estes aqui, este mata as sensibilidades naturais, tanto do corpo como da mente, e os tornam menos suscetível à influência do Espírito Santo. Na ausência do estimulante usual, ele tem uma fome física e espiritual, não fome de justiça, nem de santidade, nem da presença de Deus, mas de seu acariciado ídolo. Que fome física e espiritual. E você lê espiritual e pensa que é fome de Deus. Não, é de preencher a questão espiritual, mas não da maneira correta. Porque se tem que ver com idolatria, tem que ver com espiritual. Mas esse ídolo se torna o seu próprio ventre. Pecados acariciados. Egocentrismo, egolatria. O eu como centro de tudo, e não Deus como centro. Não a vontade de Deus, mas sim a minha vontade. Na satisfação das concupiscências prejudiciais, isso é, vontade da carne, cristãos professos estão diariamente enfraquecendo suas capacidades, faculdades, impossibilitando-as de glorificar a Deus. Que conteúdo forte, né? Semana que vem a gente segue daqui, capítulo 4, a fornalha ardente. Meninas, vamos orar e ir para os comentários. Vamos sim, pastor. O senhor faz uma oração. Quem gostaria de fazer a outra oração?
Posso fazer? Ok. Então, o pastor faz uma e você faz a outra. Vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. Grande Deus de amor, louvado seja teu nome. Poderoso és tu, Senhor. Nos auxilie, bom Pai, nos anime e ajuda-nos a não nos esquecermos das coisas que lemos nesta manhã, que vimos nesta manhã. Senhor, elas são de uma importância ímpar para a nossa vida, para a consagração. Por favor, Senhor, venha nos amparar, venha nos ajudar. Ajuda-nos a vivermos uma vida de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Ilumina-nos. Oramos em nome do maravilhoso Senhor Jesus, que prometeu estar conosco em cada detalhe, em cada momento, a cada instante. Amém. Continuando, bom Pai, na sua presença, com espírito de gratidão. Louvado seja o teu nome, porque mais uma vez o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração, despertando nós nesse ponto específico, nós cuidarmos da alimentação, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ajuda nós a tomarmos decisões, para fazermos a nossa parte, para cada dia acharmos habitados pelo Espírito Santo, com a mente bem clara, para termos a percepção nítida da voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E assim, preparando-nos muito em breve, estarmos fazendo parte de um grupo seleto que irão receber a chuva serodiana. Amém. Trabalhe poderosamente em nosso coração, Senhor. Cada filho e filha que está aqui ouvindo essas mensagens, nós vamos tomar decisões, preparar, endireitar as veredas, para que o Espírito de Deus nos habilite, e isso precisamos da força que vem dele. A nossa decisão é fazer a tua vontade nesse momento, junto com nossos queridos irmãos aqui. Como igreja, Pai, estamos buscando esse preparo. Tudo aquilo que nos afasta de ti, queremos, pela força dos céus, decidir junto com nossos queridos irmãos e fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, ó Espírito Santo de Deus, aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor possa fazer, porque somos teus. Abençoa nós nesse momento e continue conosco, é o nosso pedido em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós abrimos para as considerações. E eu me lembro que o pastor pediu que uma pessoa falasse nas considerações sobre alguma coisa que, na hora que estava falando sobre o café, sobre os estímulos. Ingrid, aqui. Pode Isso, falar, querida. Ingrid. Estamos te ouvindo. Eu posso falar sobre o café? Por favor, querida. Tá bom. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos nós. Sobre o café, se o cristão souber o quanto o café é prejudicial para a nossa saúde, nunca mais usaria. Em primeiro lugar, ele ataca os ossos. Ele retira dos ossos todo o cálcio, assim como o chocolate. O chocolate é a mesma coisa. Ataca os nervos, deixa os nervos debilitados,
onde ele retira, num caso mais grave, retira a capinha que envolve os nervos. Isso pode trazer dormência nas extremidades, é irritadiço, né? O café é muito negativo. O chocolate é a mesma coisa, ainda pior, por causa da gordura vegetal, né? Que também impede o intestino de funcionar normalmente com seus movimentos peristálticos, porque aquela gordura hidrogenada, ela cola na parede intestinal, né? E então, essas coisas, a partir do momento que são sabidas que fazem mal, se transformam em pecado. Enquanto é inocente, tudo bem, mas depois se transforma em pecado. Isso Irmã, desculpa, irmã, a parafina, irmã, no chocolate, que tem demais. Isso, a parafina também tem, mas tem a gordura hidrogenada e tem a parafina. Alguns chocolates, não são todos, mas tudo isso são químicas prejudiciais, né, para o bom funcionamento e o bom andamento do intestino. E o intestino a gente sabe que é o segundo cérebro, né? Então, os neurônios que são encontrados no cérebro são encontrados no intestino também. Então, se o intestino não funciona direito, você fica esquecido, devaneia, né? Às vezes até alucina, dependendo do grau, né? E, então, isso se torna bastante negativo. Café é estimulante, chocolate também é estimulante. E os chás, né? Tem vários chás que são estimulantes, chá verde, banchá, chá mate, chimarrão, chá verde, chá branco, chá preto. Esses chás são todos eles estimulantes. E tudo que é estimulante, que ativa demais a estrutura nervosa, o tronco nervoso, né, do cerebelo, acaba prejudicando todo o andamento normal do ser humano. E então nós precisamos prestar bastante atenção, tomar muito cuidado, não usar esse tipo de alimento. Ingrid, e o café de milho? O café de milho, ele é torrado. Tudo que é torrado, queimado, praticamente queimado e moído, não faz bem para o nosso organismo. As células não entendem como um bom alimento. Então, às vezes, pode desenvolver o câncer nas células, entendeu? Tudo que é queimado. Então, o café preto, que nem o pó, é queimado. Ainda tem esse agravante também, né? Além de tirar o cálcio dos ossos e os nervos, ainda tem esse agravante. Então, desculpa, eu posso fazer aqui uma questão também? Então, e a cevada, ela também é queimada? Ela também é queimada. Então, é prejudicial também? Prejudicial também, mas se fizer em fraco, que ele seja um chá, né, quase chá, ainda pode ser mais ou menos, até você conseguir a sua transição. Depois que conseguiu a transição, pode se libertar dele também, porque ele também é queimado. Ok, obrigada. Nada. Maravilha. Irmã, por favor, irmã, só posso falar? Pode. Ok. A senhora pode me passar para mim, que eu tinha escrito aqui, ele sumiu. Onde é que está escrito? Acho que alimento, não. Onde é que está escrito que é pecado tomar café e chá? É pecado. Eu não lembro qual livro, eu acho que é Saúde pelos Alimentos. Não, não é Saúde pelos Alimentos. É Conselho sobre Regime Alimentar. Isso. Só que eu não lembro a página. Eu também não lembro a página. Mas é nesse livro que está constando. E na Bíblia, né? Que na Bíblia fala, ele não cita café, mas fala dos estimulantes, né? Então. O livro um dos livros que fala, irmã Naudília, é Temperança
Livro Temperança, página 80. Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano à alma. Esses diletos ídolos criam excitação, ação mórbida do sistema nervoso. E também, conselhos sobre regime alimentar, página 425, como a Jaqueline citou. Obrigada, pastor. Por nada, querido. Obrigado mesmo Temperança, pelo... temperança, página 80? Temperança, página 80, e regime sobre alimentar, conselho sobre regime 425. alimentar, 425, isso mesmo. Uhum, Bom obrigada. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber sobre o café de milho. É um produto queimado também, né? Porque o milho ele precisa passar por torreficação, né? E eles queimam Uhum. para poder moer. E o produto queimado forma uma enzima nesse pó que é prejudicial para a nossa saúde. As células não aceitam como alimento. Uhum. Mas mesmo assim, esse pó ele acaba grudando, né? E pode transformar a célula em célula cancerígena. Certo. Bom dia, Irmã, o que realmente tem no refrigerante? É cafeína também, né, na Coca-Cola? Cafeína também, sim. Aham, Fora todas as químicas terríveis que eles colocam dentro, né? Eu não me aham. lembro fora agora o nome de todas as químicas, mas são terríveis. São É. ácidos que, poxa, Corrosivos. corrosivos, isso mesmo. Olha o que a gente põe no nosso organismo, né? Isso é terrível. Eu acho, irmã, não estou comparando, eu acho que eu estou comparando bem mal, vou comparar aqui, mas eu vou falar. Eu tenho para mim, que é mais prejudicial, é pecado igual, mas para a saúde, eu acho que é pior do que porco, assim, humanamente falando, né? Sem ter a Bíblia na minha frente, sem ter o Espírito de Profecia na minha frente. Para mim, uma Coca-Cola, após uma alimentação gelada, para mim é pior do que comer carne de porco. E, graças a Deus, tem muitos anos que eu não como, graças a Deus. Nem os derivados de boi eu não como, tem muitos anos, eu não como carne, muitos anos, carne vermelha. Mas, gente, quando tomo um refrigerante no supermercado, irmão, sou taxada como uma nutricionista de supermercado. Eu já fiz muitas famílias tirarem 5, 10, 2 litros e tanto sei, de Coca-Cola, coisa. Só falando assim, você já experimentou o suco de limão de inhame com limão? Faça para o seu filho, você está envenenando seu filho, viu? Aí a pessoa olha para mim assim, é mesmo, dona? Me fala mais disso aí. Quase todos, 99,9%, me perguntam assim, como é que é isso mesmo, hein? Já me falaram mesmo, assim, não toma leite também não, bem, não toma leite não, eu falo. Bem, não toma leite não, gente, toma leite não, toma suco de inhame com limão, é uma delícia, é muito gostoso mesmo. Aí, então, a pessoa tira de dentro do carrinho, mano, graças a Deus, oh Deus, obrigado. Principalmente as pessoas que já me conhecem, sabe? Uhum. Eu também sou muito cara de pau, irmão, eu falo mesmo. Eu falo assim, não, você já experimentou suco de inhame com limão? Queridos, Que delícia. Mas a Malvília, ela tocou num assunto interessante aí, viu, pastor? Tomar um líquido sobre o alimento. Isso é totalmente errado, porque esse líquido, ele sempre é digerido antes do alimento normal, sólido. Né? Isso é terrível. Então, ele vai provocar no teu organismo refluxo. Muita gente sofre de refluxo porque toma líquido junto com o alimento, não pode. E gelado ainda, que contamina toda a parte circulatória do organismo, porque o gelado, o estômago, o baço e o pâncreas não gostam de nada gelado, tem que ser ou temperatura ambiente ou levemente morno. Mas gelado jamais, jamais. Na Ásia não se toma nada gelado durante a comida, toma chá sem açúcar. E morno. Ingrid, perguntaram sobre o descafeinado. Eu acho interessante responder.
É Não, muito ruim também. não existe café descafeinado. Ele sempre põe um pouquinho da cafeína dentro, porque senão a pessoa não vicia. A cafeína é que vicia. E para eles poderem vender, tem que viciar a pessoa, né? E Então, também tem a questão dele ser queimado também, né? Ele é também queimado, mesmo que tenha 1%, porque tem 0,1, uma grama, né? Mas tem cafeína, né? É só para iludir, descafeinado só no nome. Ô, irmã, também tem o seguinte, né? As pessoas, elas tomam chá, mesmo chás que são saudáveis discriminadamente. O chá, ele é um fármaco, ele é um medicamento. Tipo assim, você está com problema, aí você toma ele assim, tantos de dias, naqueles horários. Você não pode ficar tomando discriminadamente chá de manhã, meio-dia, de noite, como se fosse água. Não pode, porque ele é um medicamento. Exatamente. Eu aconselho sempre assim, umas 2 xícaras diárias de qualquer chá. Nunca junto com os sólidos, porque é problema na digestão. Ingrid, eu faço tudo errado. Nossa, eu tô com meu joelho, tô aguentando de dor. Eu fui para um velório ontem e o meu joelho tá doendo demais. E o outro doeu mais, ainda quase não consegui caminhar lá no necrotério, com o pastor, com o pessoal. Tanta dor que eu tô. Eu tava tomando demais o café de milho que eu comprei na Superbom. Para mim, era saudável. O produto existe, né? O discernimento é nosso. Nós que temos que prestar atenção nisso, né? E depois a gente tem que pensar a nível de grande tribulação. Na grande tribulação não vai ter mais nada disso. Vai ter só mato, folhas punks. Quem não conhece folhas punks não vai poder se alimentar. O que é folhas punks? Folhas punks são aquelas folhas que crescem à vontade, sozinhas, sem a gente plantar. Folhas punks. Punks. Ora pronobis é uma. Taioba é outra. Eu como todos os dias. Então, essas são as que nós temos que cultivar e ter, porque no final dos tempos não vai existir mais nada para a gente comer, mais nada. Então, se não for os anjos trazerem o pão e a água para nós vamos ter que se virar com folhas punks. Então, e fome, né? Bastante jejum, que nós vamos fazer um grande jejum. Ai, muito a aprender, Pai, misericórdia. Mas a taioba a gente se come cru? Não. Pode comer cru, mas tem que fazer sempre aquele selamento nele, né? Enfia a folha dentro de uma água fervendo rápido e depois na fria, para matar aquele leitinho. Aquele leitinho porque ela é meio picante, né? Se for cru. Exatamente. Então, cru de tudo não pode, ela precisa ser selada, né? Eu chamo isso de susto, tem que dar um susto na folha, que ela retenha aquele leite. Porque eu gosto muito dela, eu tenho em casa, mas eu faço refogado. Ótimo, beleza. Só que ele perde algumas coisinhas, né? Fazendo refogado. Mas nesse selamento ele não perde nada, porque é rápido. Você já deixa pronto. Sei. Deixa pronto uma panela com água quente e uma bacia com água gelada. Enfia dentro, coisa de segundo, enfia e já coloca no outro. Porque aí corta Senhor, tem muito que aprender ainda. Todos nós, né? É uma novidade isso, porque a gente vem de berço, né? A alimentação, é tradição, mesa farta, isso é emocional, né? Então, para a gente mudar esse emocional, custa um pouco, mas por vezes vale. Irmã Ingrid, e a couve pode ser comida crua ou precisa também passar por esse susto? Não, pode comer cru. É só as coisas que tem aquele leitinho que a gente passa mesmo por esse selamento, né? A couve não precisa disso, pode comer crua. Pode tirar do pé, enrolar e comer. Pessoal, deixa eu fazer a propaganda aqui da Ingrid. Aqueles que quiserem, a Ingrid tem as especializações, né? Ela sabe o que está falando, ela estudou para isso. Aqueles que quiserem ter um acompanhamento assim completo, com cardápios e tratamento para enfermidades,
Ingrid, coloca o seu telefone ali no chat, entre em contato com ela, assim como todo trabalhador é digno do seu salário, tem uma taxa ali para poder ela continuar fazendo esse trabalho, né, online, mas ela vai dar toda a atenção. As perguntas nós podemos fazer aqui aleatoriamente, sem problema nenhum, mas para aqueles que quiserem assim, um cardápio ou um acompanhamento em relação a algum tratamento, então seria muito, muito bom ter o contato dela, e aí a Ingrid vai ali. Vou querer Mas sim. muito, muito bom. Ela colocou ali já. Eu vou aproveitar para me despedir. Deus abençoe vocês, todos vocês. Amanhã a gente está de volta com o livro Estudos sobre a Fé. Grande abraço, fiquem com Deus. Amém. Cássia, seu vídeo está aberto. Amém. Vamos fazer, então, a nossa oração e vamos orar e colocar o louvor e convidar a irmã Ingrid para um dia falar para nós sobre as combinações corretas de alimento, né? Depois nós entramos em contato, então, com a irmã Ingrid. Vamos orar? Vamos Amém. dobrar os nossos joelhos. Irmã Ingrid, você pode orar para nós? Sim. Por favor. Amantíssimo Senhor, dai-nos força, entendimento de tudo que é a tua vontade, meu Senhor, para que não pequemos contra o templo do Espírito Santo. Conduza a nossa sabedoria para o que seja melhor para ti, meu Senhor. Traga nossa alegria de comer com satisfação, sem preconceitos, e que seja apurado o nosso paladar por ti. Pois Jesus fez o maior dos sacrifícios por nós, e o sacrifício alimentar é nada diante do teu sacrifício. Obrigada, Senhor, dá-nos um dia maravilhoso, na tua santa paz, na tua sabedoria, na tua luz, para que sempre mais nós possamos mudar e estar ao nível que o Senhor espera de todos nós como guerreiros para a batalha final. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora o louvor para finalizarmos.
Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia com Jesus e eu amo vocês. Bom dia, meus queridos. Também amo vocês. Deus abençoe. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver, peraí. Isso.